JGTV Eleições 2024. Nós estamos trazendo agora uma entrevista com os candidatos a vice-prefeito. Nesse momento, Fernando Vasconcelos, conforme nós já havíamos anunciado com as entrevistas que realizamos com os prefeitos, que faríamos entrevista com os candidatos a vice-prefeito. Vamos ouvir também o Rodrigo Ferreira, que pertence à coligação São Cepé Unido e Forte. Fernando Vasconcelos, da coligação Continuar para Fazer Mais, uma coligação de partidos com o PDT. E a gente vai, então, primeiro saber de ti, Fernando, te agradecer pela presença aqui. Como é que está essa reta final de campanha? Estamos entrando para aquele momento decisivo, né? Que as coisas parecem que se definem, né, na reta final de campanha. Tudo bem? Tudo bem, Garcia. Primeiramente, agradecer a ti, saudar as pessoas que nos assistem mais uma vez pela JGTV, nesse momento muito importante para nossas comunidades, para cidades do país que estão escolhendo seus representantes, seus prefeitos, seus vice-prefeitos e seus vereadores. E essa reta final de campanha, como tu disseste, é uma reta final que sempre traz aquele a mais da campanha, onde as pessoas vão se somando. A gente vê o crescimento da campanha, a gente vê as cores do partido se espalhando pela cidade, a gente vê os mais grupos diversos grupos aí se somando nessa reta final que traz aí a preparação para os comícios, que traz as carreatas finais, que traz esse movimento de rua, os bandeiraços, as machadas, enfim, a gente está chegando na hora que é o ápice aí da democracia brasileira, realmente, que é a escolha dos representantes para os próximos 4 anos nas cidades do país. Certo. As entrevistas, as perguntas, né? Dessas entrevistas, basicamente o contexto é o mesmo, né? Pode ocorrer um detalhezinho para cá, outro para lá, diferente, pelo fato de tu já estar ser candidato, já é vice-prefeito, né? E é candidato mais uma vez. E o candidato Rodrigo é pela primeira vez a vice-prefeito, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu vou fazer, inclusive, para ele depois. Tu, claro que já está no mandato do PDT, mas tu militou, até acho que pelo PP, né? E como é que foi essa troca digamos... O caso dele não é troca de partido, mas trocar, digamos, de ideias, de projetos, né? De pensar diferente e vir hoje está caminhando com o PDT. Esse processo que, na verdade, se deu na última eleição. Isso, Garcia, perfeito. Quando eu falo da minha história, da minha trajetória política em São Cepé, ela começa muito antes realmente da própria sigla partidária. Ela começa com a preparação. Então, ao longo da minha vida inteira, eu me preparei para estar nos cargos que ocupei. Então, foi uma trajetória onde eu saio lá do Lajado da Laura, aqui na saída para Santa Maria, eu vou para o Instituto Estadual de Educação de Araju, eu vou para o Colégio Estadual São Cepé, e a partir do meu ingresso no curso de Química e Licenciatura na Universidade Federal de Santa Maria, eu consegui entender um pouquinho mais sobre o que é política pública. Como é que ela funciona? O que ela deve ser feita para que ela chegue nas pessoas? E a partir dali eu comecei a fazer vários questionamentos para a minha vida, para a minha organização. Só para elucidar isso, em 2016, Garcia, na escola eu sempre fui além da sala de aula. Então a gente sempre buscava fazer a mais com projetos extras, projetos sociais. A própria Gincocés, realmente, que a gente tirou do papel em 2012 também, começou a mobilizar e atrair olhares, de repente, para o meu trabalho. E tudo isso foi uma caminhada. Tanto que em 2016 eu tinha sido convidado para participar também como candidato a vereador e achei que não era o momento, porque eu acho que as pessoas precisam estar preparadas para os cargos que vão assumir. Por que partido na época? Na época, acredito que era o PTB, tá? Então, eu fui convidado pelo PTB para ser candidato a vereador em São Cepé. E optei por não querer. Mais tarde, por uma questão assim de amizades, eu acabei me filiando, né? Acabei não militando pelo PP, né? Então eu acabei me filiando e fiquei ali, filiado no PP, eu acredito, por um ano e pouco. E o que realmente me fez sair dessa inércia foi por não acreditar, né, em algumas questões ideológicas do próprio partido e das próprias ações do partido em São Cepé. Então o PP ele foi se fechando, e acabou que ele não dava a oportunidade para aquilo que naquele momento eu representava, né, que é o espaço para pessoas diferentes, para os jovens, para as mulheres, para outras classes realmente se integrarem naquela perspectiva de mudança de São Cepé. E isso me fez bater na porta do PDT e perguntar quais eram as intenções do PDT para São Cepé naquela sequência, o que me agradou um pouco mais. Então a gente começou a construir aquilo. E tu encontrou isso efetivamente? Ou ajudou a construir isso efetivamente? Com certeza, Garcia. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que onde eu estou feliz,
eu floresço, eu realizo o meu trabalho. E no PDT eu encontrei isso. Tanto que o nosso partido hoje é um partido que tem uma representatividade feminina muito maior, é um partido que oportuniza para os jovens um espaço muito maior e apesar de todas as divergências que possam ter havido ao longo desses 3 anos e 9 meses, a gente consegue dialogar. Na mesma linha que eu trabalho em que a educação sem questionamento não é educação, é doutrinação, a gente, na política, não pode ter um governo que concorde 100%. A gente tem que ter divergência, sim, entre um projeto e outro, sempre respeitando a questão hierárquica, mas também conseguindo colocar o nosso espaço de fala, e não só falas, Garcia. Eu acredito que essa política pública que eu mencionei aqui, essa preparação que a vida vai nos dando também, tanto na escola quanto na vida prática, ela vai mostrando pra gente qual o caminho que a gente tem que transcorrer para que realmente as pessoas, esses eleitores que agora, dia 6 de outubro, vão depositar a confiança na urna, recebam em contrapartida tudo que eles contribuem com o seu trabalho, com os seus impostos, com tudo aquilo que eles também dão de credibilidade para os seus candidatos. Ok. Bom, vice-prefeito, nas suas falas a gente tem observado nas redes sociais, nos próprios programas de propaganda política, né? E o senhor disse que tem comentado, né, que nesses 4 anos, aprendeu, aliás, né, que na política e nas questões públicas, né, nesses 4 anos de gestão não se consegue fazer tudo, por isso é preciso continuar. E essa é a ideia de continuar, né? O que não foi possível fazer e vai merecer uma atenção especial caso a coligação continuar para fazer mais for eleita? Garcia, a gente tem uma tranquilidade de olhar para o eleitor e nas conversas também nas ruas, receber muitas vezes até a crítica deles e fazer essa avaliação. E um dos pontos principais que a gente tem e coloca à disposição para fazer uma ampliação desse estudo está principalmente na questão da infraestrutura da própria cidade. Então hoje a gente tem uma dificuldade muito grande ainda, e não que isso não era do governo anterior, mas também não pode servir como desculpa daqui para frente. Então a gente precisa reorganizar. E uma das tarefas ali que a gente vai ter junto ao prefeito João Luiz Vargas é realmente reorganizar a infraestrutura em termos do próprio parque de obras para poder atender as demandas peculiares de cada setor. O interior, com as suas dificuldades, né, e as intempéries do próprio tempo, que desde agosto, setembro do ano passado vem nos castigando, e a cidade. A cidade a gente precisa ter um carinho ainda maior com a cidade. Então, por mais que a gente trabalhou intensivamente, ainda precisamos melhorar muito na coleta dos resíduos, os úmidos, né, os orgânicos da cidade, regularizar aquilo, por mais que esteja sendo feito, melhorar a questão dos horários para as pessoas terem uma referência. A gente precisa trabalhar e entrar de sola realmente na questão da limpeza das vias públicas ali com as roçadas, com a questão também da legislação em relação aos próprios entulhos e os resíduos de podas também, e também trabalhar com o aspecto de manutenção. Então é aquele lixo lá que o animal porventura rompeu da sacola e que a gente vai precisar realmente trabalhar com essa proposta nova aí para os próximos anos. Então, a gente vê muito isso na cidade, né? E entulhos também, que às vezes o caminhão passa, as pessoas acabam logo em seguida colocando de novo, né? Que nem todo mundo faz a sua limpeza no mesmo dia. Essa proposta de vocês de dar uma atenção mais passa por contratação de equipes, terceirizar, trazer mais gente, trazer mais equipes, porque me parece que a demanda ela é muito grande e pouca gente trabalhando. Isso, Garcia. Hoje o serviço, tanto da coleta dos resíduos quanto da própria roçada urbana, eles são serviços terceirizados da prefeitura. Então a gente tem que qualificar esses serviços. Então, melhorar, porque não adianta também contratar e não ter o rendimento que a gente imagina. Então, esse ato fiscalizador aí da prefeitura também vai ter que atuar mais fortemente, ampliar, sim, essas equipes e trazer uma nova dinâmica dessa limpeza. O que a gente imagina? A gente imagina, por exemplo, que a gente consiga ter também aquele servidor que vai fazer a manutenção, como eu te disse, diária ali. Então, que varrendo as ruas principais da cidade ali, por exemplo, como a gente vê ali, por exemplo, na cidade de Santa Maria. Então, essas questões a gente tem que adaptar para a nossa realidade, obviamente dentro do que cabe no nosso orçamento. Certo. Fernando, antigamente a gente ouvia um jargão, isso vale para a política nacional, para estadual, em nível municipal também, né? Vice é vice, né? Tipo, não manda, vice não faz nada, não tem voz, não tem vez, porque alguns prefeitos, ou talvez a grande maioria deles, né? Centralizam decisões
de gestão. E aí eu falo num contexto geral da política nacional, né? Lembro uma vez, acho que o vice era para presidente, sempre dizia, não interessa o vice, porque o vice não faz nada, né? Se dizia muito isso, né? A gente ouvia muito isso. Não sei, acho que não foi o teu caso aqui nessa questão, porque tu presidiu a fundação e eu quero saber se, pelo fato de tu ter presidido a fundação, te ajudou nesse contexto e como foi construir esse espaço como vice-prefeito, não ficar, digamos, descanteado, só recebendo, né? E sem contribuir com a gestão. Como presidente da fundação, a gente sabe que tem independência, o presidente tem a independência, tem uma questão financeira que ele mesmo, o presidente, que gerencia esses detalhes, né? Te dá uma condição como presidente. E tu fez a função de presidente, mas também era vice-prefeito. Pô, Garcia, esse assunto ele renderia, eu acho que uns 2, 3 programas aqui junto contigo. Tu mesmo já fez parte, integrou outros governos e sabe, me conhece, e junto com a população que também me segue nas redes sociais aí, que podem varrer todos os meus posts, vão ver que eu nunca fiz crítica à antiga gestão nesse sentido, ou fiquei o tempo inteiro trabalhando em cima do que foi feito ou do que não foi feito. O meu trabalho como vice-prefeito desde o início, e foi muito claro junto ao prefeito João Luiz Vargas, quando o PDT me deu a oportunidade de ser candidato lá em 2020 a vice-prefeito, foi de trabalhar. Eu precisava de espaço para criar, eu precisava de espaço para buscar inovação, e uma das coisas que eu enfrentei, Garcia, foi realmente a quebra de alguns paradigmas. São CEPE só vai sair daquilo que a gente volta e meia lê pelas redes sociais, São CEPE sendo São CEPE, quando a gente acreditar nesse potencial que a gente tem, quando a gente buscar referências de fora e efetivamente colocar aqui para nossa cidade, quando a gente acreditar que a gente tem que parar de pautar apenas o buraco, a luz, e buscar formas mais criativas de aumentar o nosso orçamento. E hoje a gente vive aí a questão do turismo, a questão da própria cultura como sendo um atrativo, um polo atrativo. As nossas próprias cidades da região estão partindo para essa aposta. Santa Maria, a própria Quarta Colônia, a própria Caçapava do Sul estão indo para esse roteiro. E a gente precisa investir nesse segmento. E por isso que a gente olhou para projetos bons e deu seguimento. Eu lembro ainda como usuário, digamos assim, do Natal que surgiu lá pequenino ainda com a Lourdes Osório. Depois tu transformou o Natal, colocou um Natal muito maior nas ruas e a gente ampliou esse trabalho. E nessa mesma linha, a gente foi buscando essa referência, foi trazendo o artesanato local, buscando pessoas criativas, foi inserindo a Páscoa e abaixo de muita crítica. Sempre abaixo de muita crítica. Por quê? Porque o novo, ele incomoda as pessoas, ele desacomoda as pessoas, ele leva as pessoas a pensar, e pensar às vezes incomoda aquele que não quer pensar. Porque nesse trabalho de vice-prefeito, que ao longo desses 3 anos e 9 meses eu desenvolvi, junto à prefeitura, com os convênios, e junto à Fundação AFIF, até um momento onde eu estava presidente, a gente trabalhou sem tirar férias, Garcia. Eu vou encerrar o mandato agora, em 31 de dezembro de 2024, sem tirar férias do governo, porque é algo que não me incomoda, né? Então eu gosto de estar criando, eu gosto de estar pesquisando, eu gosto de quando eu saio, o que eu posso levar para São CEPE. E isso tem se traduzido nesse trabalho aí. Outras festas populares bastante importantes, por exemplo, como o Carnaval, a gente conseguiu também dar outra dinâmica de acordo com o que a nossa população atual quer. Então eu também entendo que a gente precisa fazer esse elo entre o passado e o futuro usando o presente, mas ao mesmo tempo eu não posso prender a nossa população jovem de São CEPE por exemplo, aos carnavais de antigamente, só com as marchinhas. Então, tudo isso a gente veio dinamizando, criando outros formatos, aproximando as pessoas dos eventos também, com a dinamização. Então, volta e meia eu ouço a crítica, o Fernando gosta de aparecer com os eventos. Não é, eu preciso que as pessoas saibam o que está acontecendo, porque aquilo ali é recurso público da cultura que está sendo investido ali. Então, quanto mais gente participar, para mim, melhor. É isso que me torna feliz. Certo, mas dentro desse contexto que eu falo, claro, aqui tu está mostrando todo o protagonismo como gestor da fundação. Tu teve esse mesmo protagonismo na questão de vice-prefeito na prefeitura? Tu encontrou esse espaço junto ao prefeito? Com certeza, Garcia. Assim, tu bem sabe que se o prefeito não quiser, nem o presidente pode fazer.
Então, a gente acaba sendo travado. No próprio orçamento. Ele é independente, mas depende do recurso da prefeitura, porque a fundação é uma autarquia indireta. Então, os repasses mensais são da prefeitura. Então, se a prefeitura recebe menos daquele mês, ela repassa menos para a fundação. Então, isso é um ponto. Outra questão importante é, o prefeito ele sempre também tem a autonomia de poder dizer o que pode e o que não pode na sua cidade. Então, a gente também esbarra nesse caminho. E nesse perfil, o prefeito João Luiz me deu total liberdade para trabalhar, para criar, porque aposta nesse trabalho também criativo voltado para as pessoas, voltado para os jovens, voltado para os idosos, voltados para toda a pluralidade que a gente tem em São Cepé hoje. E nesse mesmo caminhar, a gente seguiu o mesmo fluxo, o mesmo exemplo que o prefeito João Luiz nos coloca aí com a sua vivência de 72 anos, muitos deles na política, para buscar recursos extra-orçamentários, recurso externo, recurso de fora que poderia estar em qualquer outra cidade. E nunca se teve tantos outros investimentos em tão pouco tempo como nessa gestão. Inclusive, eu capitaneei parte desses, junto com o corpo técnico da prefeitura, o GAS, o Gabinete de Assessoramento Superior, e a Fundação AFIF e o pessoal do esporte, para investir em área pública do município 1,2 milhão de reais. Quer dizer, é espaço público de qualidade, é espaço público requalificado que as pessoas usufruem. É aquilo que eu falei no início da entrevista. As pessoas só vão usufruir do seu recurso, do seu imposto, quando isso de fato chegar na vida prática delas. E hoje as pessoas conseguem caminhar no PAMAD com uma pista pavimentada, com uma iluminação em LED. As pessoas conseguem visitar outros 6 espaços públicos do município que receberam mais segurança, mais iluminação, quadras poliesportivas, que vão recebendo desde a criança até o idoso. Então, esse é o caminho, esse é o trabalho, e essa é a verdade de quem realmente se propõe a fazer. Então, o trabalho do vice-prefeito não é também como o do prefeito somente, de ficar no gabinete. Ele tem que perceber, fazer o planejamento, buscar recursos, aplicar os recursos, e isso dá muito trabalho. O trabalho de aplicação, de fiscalização e, digo mais, aliás, desafio, né? O trabalho de manutenção, porque entregar a obra pública é a coisa mais fácil do mundo. Agora, conservar é a coisa mais difícil do mundo, com as equipes de servidores que estão lá dia a dia, pequenas que são, para dar conta da demanda que é muito grande. Talvez, por isso, ao longo de 16 anos, a gente perdeu tudo que tinha. Então, há 4 anos atrás, as nossas crianças, por exemplo, não tinham onde desfrutar um final de semana com seus familiares, e hoje já tem 7 espaços públicos de qualidade à disposição. Fernando, ainda dentro desse contexto, Fundação, deu certo essa questão migração do esporte para dentro da Fundação? Isso é uma das outras questões todas de apostas assertivas do governo. Tem algumas coisas que a gente precisa ser prático e objetivo ao falar com as pessoas que estão ainda indecisas, Garcia, nesse momento, para escolher os seus representantes com os devidos respeitos que a gente tem à outra chapa que concorre à majoritária. A gente está trabalhando num perfil onde a gente mudou a estrutura administrativa do governo para atender as pessoas de forma o mais rápido possível, né? Com uma integração e uma transversalidade. Exemplo de sucesso disso, né? A própria Fundação AFIF junto com o esporte. Então a gente conseguiu manter os campeonatos que foram criados nas outras gestões, a gente conseguiu ampliar o número de participantes, a gente conseguiu dar enfoques também, por exemplo, ali com as categorias de base, a gente conseguiu dar um destaque maior, porque são as crianças que são o futuro do amanhã, e isso não pode ser só discurso. A gente consegue também trazer outros eventos esportivos para cá por causa dessa estrutura toda que São Cepé criou, e esses olhares todos aí comprovam que deu certo. O esporte com a cultura deu certo, apesar, novamente, de ser uma quebra de paradigmas, porque tu, novamente, bem sabe, como foi presidente da fundação, né, a gente tinha uma briga histórica ali, realmente, que esporte e cultura não se misturavam. Mas dá certo, e o nosso próprio case de sucesso aí, que é o PAMAD, mostra pra gente que os eventos, eles podem ser complementares na sua plenitude. Outros exemplos ali que deram certo, o próprio Escritório de Cidadania, né, que vem se destacando aí com as suas políticas públicas de acesso, de aumento realmente de distribuição daquilo que a população mais precisa, que é, por exemplo, a alimentação. A gente consegue enxergar essa fluidez também dentro da própria Secretaria da Saúde, que se manteve como status de secretaria, então deu super certo. A gente sai de uma Secretaria da Saúde que a gente não conseguia
conseguia entrar dentro dos almoxarifados, dentro da farmácia realmente, pela falta de organização que se tinha. A gente sai de armazenagens, por exemplo, de saúde, onde a gente tinha 2 geladeiras para armazenar materiais termoláveis, né, sensíveis ao calor, então como insulina, e compra 8 câmaras frias, aumentando essa demanda, por exemplo, só para os diabéticos, a gente está falando aqui. Fora a colonoscopia, a endoscopia e todos os exames preconizadores. Eu volto a insistir com você aí de casa que está nos assistindo aqui pela JGTV, que a gente não pode falar em de política pública de saúde sem falar em exames preconizadores, Garcia. E isso estava muito além do que era vendido para nossa comunidade. E o próprio fato das UBSs funcionarem até as 17 horas e a farmácia municipal funcionar até as 13h30 na outra gestão, já me deixava uma dúvida realmente de como o contribuinte poderia fazer dentro da sua logística. Quer dizer, eu saio da minha consulta às 5, vou ter que retornar no outro dia. Então, essa quebra também foi feita. E hoje a saúde vai muito bem, obrigado. Tanto é que estamos em primeiro lugar aqui na 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, todo esse trabalho, todo esse envolvimento se deve realmente àquilo que o prefeito nos colocava desde o dia 1º de janeiro de 2021. Transversalidade, conversas, todas as segundas-feiras a gente conversava. E da mesma forma, porque no meu discurso ele não pode ter 100% de aproveitamento, a gente tem algumas questões realmente para abordar e melhorar, né? Então, como eu falei agora há pouco, a questão da infraestrutura, talvez dividir entre cidade e interior, e o próprio setor de agricultura realmente, para que a gente consiga atrair mais investimentos. A gente precisa realmente ter um olhar um pouco mais atento ainda com a própria questão da patrulha agrícola, com a própria questão das estradas do interior, com a própria disponibilização de maquinário e ir revitalizando tudo isso para que ao longo do tempo também a gente não vá se perdendo. Ok. Ainda em relação à fundação, como é que ficou o cargo de presidente da fundação? Ele está extinto? Quem assumir vai voltar a ser presidente? Vai ter esse cargo? Câmara aprovou, não aprovou? Como é que tá? Como é que tá isso aí? Garcia, E o que ocorreu? O que ocorreu? Então a gente teve houve um quiprocó, digamos assim, entre a Câmara e o projeto do Executivo, que tentava, na realidade, recriar o salário para trazer novamente o status de presidente como um todo. Quando a gente assumiu a fundação ali, como eu já recebi o salário de vice-prefeito, obviamente a gente não acumula salário. Então o que acontece? O salário de presidente deixou de existir. Só que agora, com a minha licença para concorrer, o que acontece? A pessoa que está na fundação, por óbvio, ela responde ao Tribunal de Contas. Por óbvio, ela poderia responder até alguma questão penal. Então, é importante destacar que essa pessoa, como qualquer outro CC ou servidor que acumula uma função que tem uma certa responsabilidade, deveria receber. Bom, a Câmara não aprovou. É uma questão da Câmara. A gente não discute isso. Mas, o que aconteceu? O cargo de presidente, ele existe lá, só não está sendo ocupado. E o que o Estatuto da Fundação prevê desde a sua criação lá? Que nesse momento, então, quem assume na falta do presidente é a direção administrativa. Então, vai ter que um novo projeto para a Câmara, então, futuramente? Se, porventura, aí há várias possibilidades. Então, por exemplo, se nós nos reelegermos, enfim, ou a partir de outubro, mesmo assim, eu retomo a minha atividade, e aí volta-se a como estava. E aí, a partir do ano que vem, tem que ver se a gente vencer a eleição, que a gente está aqui tentando vencer essa eleição, o que vai fazer, encaminhar projeto para a Câmara novamente, enfim, há uma discussão a ser feita, mas isso é uma outra questão que depende, inclusive, da própria eleição, depende de tudo. Tá certo. Quase reta final aí de entrevista, foi algumas questões já nas perguntas anteriores, o Fernando já respondeu, mas a gente vai seguir aqui o nosso roteiro. Fernando, foi protocolado na Câmara de Vereadores o pedido de CPI em relação a contratos da Prefeitura, pelo município ao longo desses últimos 3 anos e meio, aí, 3 anos e 6 meses, 7 meses? 9 meses, tá bem. O pedido, pelo que me consta, está com o presidente da Câmara, não foi dado andamento, tá lá na mesa com ele, né? Não foi nem para trás nem para frente, né? Tá parado. Pelo que eu te acompanho ali na fundação, até porque eu estou te entrevistando a ti, poderia perguntar até o prefeito João Luiz, na oportunidade não perguntei, te acompanho e tu coloca aqui que é muito detalhista para essas responsabilidades junto ao Tribunal de Contas, nos processos licitatórios. O que tem a nos dizer sobre esse pedido? Tem tido um cuidado, quero dizer, em relação a isso.
pode nos dizer quanto a esse pedido de CPI dos contratos, né? Eu falo da gestão. Garcia, eu sou muito transparente em tudo que eu faço e tento até, às vezes me chamam de midiático, porque eu vou realmente para a rede social para colocar tudo que eu estou fazendo em casa e também a minha vida profissional vai para a rede social também. A relação dos contratos e convênios são papéis do poder público em executá-los, ter o acompanhamento jurídico, ter o acompanhamento do corpo técnico. Quem faz isso, tanto na fundação quanto na prefeitura, são os servidores. Certo? Então a gente tem um grupo responsável por isso. Me soa até sempre estranho quando a gente chega num período eleitoral e acontecem esses pedidos de CPI. O trivial que acontece sempre são os pedidos de providência que a Câmara faz semanalmente, os pedidos de informação que nos chegam também, volta e meia, inclusive na própria fundação quando estava, colocava-se lá pedido para saber a licitação tal, quem foi contratado, por que foi aquela empresa, por que aquele valor. Quer dizer, tudo isso está lá no portal de transparência, os vereadores têm acesso, as pessoas têm acesso, elas fazem questionamentos. Claro que os vereadores são os porta-vozes desse momento aí, e eles colocam pra gente. Bom, a gente responde. Não satisfeitos com isso, eles podem abrir um pedido de CPI a qualquer momento. Inclusive no período eleitoral, inclusive por aqueles que já fizeram parte do sistema e sabem como funciona, porque ali a gente lida ali com, em termos de compras e contratos ali na prefeitura como um todo, com cerca de 50 milhões anuais. Então são dezenas de contratos, são dezenas de contratações feitas. E a gente sai também da antiga gestão e dos nossos próprios 3 primeiros anos de governo com a 8666, né, que é a lei antiga das licitações. E a gente mergulha de cabeça em 24 na 13133. Então, quer dizer, é uma mudança, mudou tudo, está cada vez mais transparente. Está cada vez mais, digamos, burocrático, já que as pessoas gostam dessa palavra, o burocrático ali, está cada vez mais documentado o sistema de compras e aquisições pelo poder público. Mas, como eu disse antes, cabe aos vereadores verem se a resposta foi satisfeita, encaminharem o pedido de CPI, o presidente apreciar para colocação para discussão, e aí se monta a comissão parlamentar de inquérito, que vai discutir por dias ali, aquele assunto específico e julgar procedente ou não essa avaliação. Então, é uma questão que é muito mais do legislativo do que propriamente uma opinião minha. Nesse momento, a minha opinião, nesse caso, não cabe. Cabe ao legislativo de São Cepé. Não está preocupado com nenhum contrato mal Garcia, feito, não? Eu não me preocupo com relação a isso, porque eu confio no grupo de servidores que a gente tem que trabalha para isso, tá? E se a gente tiver que corrigir e refazer, a gente faz. Se tiver que responder, a gente responde. No momento que tu assume, quando tu se candidata a prefeito, a vice-prefeito ou a vereador, tu deve assumir as tuas responsabilidades e não se isentar delas. Principalmente em época de ano eleitoral. Muito bem. Na campanha passada, né, uma bandeira defendida pelo programa do governo do PDT e seus parceiros da época, né, foi de valorização da juventude. Isso ocorreu a pleno nesse ano de gestão, nesses últimos 4 anos aí? Uma das coisas que me deixa mais feliz, Garcia, eu quero novamente me dirigir aqui às pessoas que estão nos assistindo pela JGTV, espero que estejam até esse momento aqui com a gente, é falar sobre política para jovens, é falar sobre política para as crianças. Talvez eu seja um dos mais entusiastas com relação a isso. E quando a gente fala de jovem, a gente fala desde a preparação deles, que são as crianças ali, à própria juventude, pensando já no ingresso no mundo do trabalho. Então a gente começa lá melhorando a infraestrutura escolar, né? Se investiu muito nessa gestão em infraestrutura escolar, ampliando sala de aula, criando refeitórios, né? A gente investe pela primeira vez, em uniforme escolar para quase 2.000 crianças aí, anualmente, que a gente atende nas escolas públicas do município. Então, os outros, agora parece que é uma proposta de dar manutenção pela outra chapa. Poxa, tiveram 16 anos para fazer e nunca fizeram. E agora querem fazer. Bom, mas a gente investiu nisso. A gente investiu em ensino-aprendizagem, material de qualidade para professores prepararem aulas e para os alunos também terem as suas aulas. E com todo esse reflexo, a gente movimenta o IDEB, o Índice da Educação Básica de São Cepé, que dá um crescimento aí de 10%. Isso para você que está em casa, que talvez não frequente o mundo realmente da educação ali, no que isso significa? Isso significa um avanço importante dentro daquilo que a gente quer daqui a 10, 15 anos. Porque quando a gente fala em educação, a gente não está falando de um plano de 4 anos, a gente está falando daqui para 20 anos, esse reflexo. E nesse caminhar aí
aí, além do sistema de ensino, além da aposta na melhoria, na formação, na qualificação de profissionais para receber essas crianças e dar esse preparo, a gente depois entra no universo também que São Cepé cria o cursinho gratuito pré-ENEM CPET Araju, tá? Que já atendeu cerca de 350 alunos, que já tem mais de 150 aprovações, que está na sua 4ª turma. É programa bom que começou e não parou. Atendidos nesse momento do período do ano, estão sendo atendidos até novembro, tá? Para poder ter equidade, competitividade no ingresso público, numa universidade pública ou então numa universidade privada através do ProUni também. E a gente fala desses jovens com essa segurança que a gente tem que dar o acesso, mas também dar permanência. E uma das políticas afirmativas de permanência para você que está nos ouvindo, que conhece alguém que usufrui desse sistema, também uma aposta do governo João Luiz foi em colocar em prática mais uma política pública do Legislativo, que é o quê? O transporte universitário gratuito. E São Cepé, então, é uma das poucas cidades do estado que prepara os seus estudantes para o Enem, para os vestibulares, e após a sua aprovação nos vestibulares na universidade pública ou privada, ainda assegura para eles também o transporte. Isso é política pensando nos jovens, na formação dos jovens para o mundo do trabalho. E além do mais, tem mais, Garcia. Quando a gente fala em jovem, jovem também, além de estudar e se preparar, jovem quer ter espaço. Jovem quer ter o momento de lazer, momento de praticar a sua prática esportiva, de ter até contemplação com a sua família. Então, hoje ele tem o PAMAD, ele tem mais 6 espaços para desfrutar disso tudo, com as mais diversas práticas esportivas que ele pode levar a sua família, movimentar a sua saúde e ter aí uma vida tranquila. E fora isso, ainda também a gente marca, mais uma vez, a sempre realização da Semana da Juventude, que também é uma proposta do Legislativo que o Executivo coloca em prática. Então, quer dizer, aquele centro que o João Luiz fazia a proposta lá há 4 anos, aquele centro de integração do jovem, ele se criou naturalmente ao redor do PAMAD. E ele mostra pra gente que o caminho é esse. Porque a gente precisa acreditar no futuro. A gente entende, eu já sou um adulto com 35 anos, já entendo muita coisa da vida, mas a gente tem que pensar realmente nas futuras gerações. Então, a gente está trabalhando, a gente está indo nesse gargalo do caminho correto, investindo em educação, investindo em outras áreas antes não percebidas, para que a gente consiga alavancar, né, até propriamente a arrecadação do município com outras atividades para poder melhorar e falar sobre outras pautas. Tá certo, estamos na reta final então. Vai ser um pinga-fogo e não sei entrar muito em detalhes por causa do tempo, né? 3 ações assim que tu considera primordial na área da cultura, do esporte, do lazer que vocês fizeram e deu certo. Só para cita. Infraestrutura. A poliesportividade, quer dizer, a variação de esportes, a oferta de mais esportes ali, e a requalificação total da Fundação Cultural Afic Jorge Simões Filho, desde a sua biblioteca moderna, atualizada, ao auditório Ulisses Guimarães e a sua fachada contemplada por recurso externo. Consulta popular, dinheiro do Estado que podia ir para qualquer cidade e que veio para São Cepé. Não se faz mais livrinho na entrada da cidade. Muito bem. E se reeleito, dentro ainda da área da cultura, do esporte e do lazer, quais seriam as primeiras ações, assim, assumindo, digamos, reeleito e assumindo o ano que vem, já, olha, precisamos dar ênfase a isso? O que seria? Garcia, eu não vou responder se reeleito for para assumir a fundação, porque isso é uma questão que a gente vai discutir muito ainda, tá? Mas nesses aspectos a gente precisa fortalecer a qualificação das pessoas em São Cepé. Então eu tô falando em atração de recursos, eu tô falando em usar esporte, cultura, lazer como um eixo de atração para turismo. Bom, então eu tenho que fortalecer essa preparação da nossa gente aqui, através de cursos de formação e que tenham a cara das nossas pessoas. Não adianta eu ir lá ofertar pelo escritório de desenvolvimento um curso lá que vai falar, sei lá, sobre o que as pessoas não têm interesse em fazer. A gente precisa fazer aquilo que eu acabei de dizer aqui, política de permanência. Eu ofertar um curso, o Garcia ir lá se inscrever, é fácil. Agora, o Garcia permanecer em concluir é mais difícil. E depois disso, ele precisa ser absorvido. Tá bom. Considerações finais, tu? Obrigado, quero te agradecer, né? Garcia, peço desculpas porque o tempo é curto e a gente tenta falar bastante aqui, mas sigam a gente nas redes sociais ali para continuar e fazer mais no Instagram, também no Facebook, ali o PDT São Cepé. Nos acompanhe também nas nossas redes particulares. Te agradecer por esse espaço aqui e agora me direcionar
para as pessoas nesses minutos finais, pedindo para fazer uma avaliação. Essa é uma eleição comparativa, é uma eleição onde a gente tem aí 16 anos em que o PP esteve no governo e os 3,9 anos aí, os 3 anos e 9 meses que o PDT esteve no governo. Então fazer esse balanço, o que a gente tem de melhorias na saúde, o que a gente tem de melhorias na educação, na infraestrutura da cidade e na própria cultura, esporte e lazer. A gente precisa pensar mais para São Cepé, a gente precisa qualificar mais as nossas pessoas, a gente precisa entender que as políticas públicas elas precisam estar nas periferias, nas comunidades e não dentro dos gabinetes como era antes. Então a gente precisa realmente que tu faça essa avaliação, faça esse comparativo e tá tudo disponibilizado para ti escolher e continuar para fazer mais votando no 12, no dia 6 de outubro. Fernando, muito obrigado. Eu que te agradeço, Garcia. Ok, obrigado então, Fernando Vasconcelos. Nós vamos ter entrevista também, separado, na sequência, com o Rodrigo Ferreira, candidato a vice-prefeito pela coligação São Cepé Unido e Forte. Fernando faz parte da coligação Continuar para Fazer Mais. Entrevista então, aqui pela JGTV Eleições 2024. Olha só que tudo. Ei, gente, tô falando aqui do meu cartão Sicredi, que é tudo de bom. Tudo mesmo. Sabe por quê? Porque no Sicredi eu tenho uma conta completa e um atendimento como nunca vi, tanto nas agências como no digital. Só tendo conta aqui pra saber. Vem logo pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Em São Cepé, Posto Avenida, 4 anos, atendimento 24 horas. Trabalhamos com a marca Petrobras, o que garante a entrega de um produto de qualidade para melhor desempenho do seu veículo, trator ou máquina agrícola. No Posto Avenida você encontra tudo que um posto de combustível oferece: atendimento e qualidade, com a tradição da família Heinstein. Temos óleo diesel S10 e S500, com a garantia da Petrobras. Posto Avenida, Avenida Getúlio Vargas, em São Cepé.